Olá, galera! Vamos para a nossa aula de História, que hoje nós vamos fazer uma revisão sobre o conteúdo da independência do Brasil. Então, a independência do Brasil, ela vai se iniciar com a vinda da família real para o Brasil no ano de 1808 e se fixaram na cidade do Rio de Janeiro, onde ela, nesse período, era a capital do nosso Brasil. Vamos ver aqui os antecedentes antes de acontecer a independência. Então, o processo de independência do Brasil começou em 1808, quando a família real portuguesa veio para o Brasil. O motivo desta vinda está ligado aos interesses de Napoleão Bonaparte, que desejava dominar a Europa, mas não tinha forças militares suficientes para vencer a Inglaterra. Não conseguindo vitória militar contra a Inglaterra, Napoleão criou uma forma de enfraquecê-la economicamente, através do bloqueio continental. E o que foi o bloqueio continental? Nada mais foi do que medidas impostas por Napoleão Bonaparte a todos os territórios nações na qual a França administrava, cortando as relações comerciais com a Inglaterra. Então, esta foi uma forma na qual Napoleão encontrou para enfraquecer a Inglaterra. Então, como vocês podem observar aí nesse mapa, aonde tem esse pontilhado em rosa, são onde aconteceu o bloqueio continental dos países que eram dominados pela França para não comercializar com a Inglaterra. Diante disso, Dom João e Portugal, que não aderiu ao bloqueio continental, e ele temendo a perda de seu poder e sob a proteção da Inglaterra, o príncipe regente Dom João fugiu com a família real portuguesa vindo para o Brasil. No período napoleônico, Dom João era príncipe regente de Portugal, pois sua mãe, Dona Maria I, não podia governar devido a problemas mentais. Em 1818, com a morte de Dona Maria, Dom João foi coroado rei com o título de Dom João VI. Foi casado com a princesa espanhola Carlota Joaquina, com quem teve 3 filhos e 6 filhas. Vamos falar aqui da viagem da chegada dos portugueses, da coroa portuguesa, na verdade, aqui no Brasil. Então, Dom João fugiu com aproximadamente 15 mil nobres portugueses em 14 embarcações. Como não sabiam ao certo quanto tempo iam ficar no Brasil, os nobres trouxeram riquezas, documentos, bibliotecas, coleções de arte e tudo que podiam transportar. Depois de algumas semanas de viagem, uma forte tempestade separou as embarcações de alguns, como a de Dom João, que foram parar em Salvador e as restantes para o Rio de Janeiro. De Salvador, Dom João transferiu-se para o Rio de Janeiro em março de 1808 e foi nessa cidade que aconteceram as maiores mudanças efetuadas em seu governo. Ao chegar no Rio de Janeiro, Dom João foi recebido com grandes festas preparadas por seus amigos e funcionários, mas a população do Rio de Janeiro não apreciou muito a vinda da família real. Para abrigar tantos nobres, Dom João mandou despejar os moradores das melhores residências da cidade, mandando afixar nas portas as letras PR. Esta sigla significava Príncipe Regente ou Propriedade do Rei. Acomodado no Rio de Janeiro, Dom João começou a efetuar uma série de mudanças econômicas e culturais que iriam mudar não só a cara da cidade, como também o do futuro país. E uma das primeiras medidas que Dom João decidiu realizar foi abrir os portos brasileiros a todas as nações amigas, inclusive para a Inglaterra, claro, né? Então, quem saiu ganhando foram os ingleses, que naquela época dominavam o comércio mundial. Os principais portos brasileiros foram tomados por mercadorias inglesas. Havia, inclusive, produtos de inverno que, no calor tropical do Rio de Janeiro, não tinham utilidade. Então, a abertura dos portos também rompeu com o pacto colonial entre Brasil e Portugal, enfraquecendo a influência da metrópole sobre a colônia brasileira e criando as condições favoráveis para a proclamação da independência em 1822.
Então, para vocês entenderem melhor o que foi o Pacto Colonial, ou também chamado de Pacto Exclusivo Comercial ou Exclusivo Metropolitano, então era um sistema de leis e normas que as metrópoles impunham às suas colônias durante o período colonial. As metrópoles eram os países que se beneficiavam dos produtos e da atividade econômica de seus territórios coloniais. Ou seja, o Brasil não podia pegar seus produtos e todas as suas atividades para outra nação, a não ser que fosse para a de Portugal. Vamos para as mudanças econômicas. Então, outras medidas tomadas por Dom João serviram de estímulo para as atividades econômicas do Brasil. Entre elas, nós podemos destacar a anulação da lei que proibia a instalação de indústrias no Brasil, né? Então, o Brasil agora tinha mais, entre aspas, uma certa liberdade. Isto permitiu a abertura de fábricas e usinas, sendo que a produção de ferro obteve bastante progresso. A produção agrícola também cresceu, surgindo o café ao lado do açúcar e do algodão. O café, pouco tempo depois, passaria a ocupar o primeiro lugar nas exportações brasileiras. Não podemos também deixar de destacar a fundação do Banco do Brasil, que se tornou símbolo da economia liberal no país. E nas mudanças culturais, nós podemos citar, né? A cultura do país passou por essas grandes transformações, que foram, por exemplo, vários cursos criados no Rio de Janeiro e na Bahia, como cirurgia química, agricultura, desenho técnico, entre outros. Foi fundado também o Museu Nacional, o Observatório Astronômico, a Biblioteca Real e a Imprensa Régia. Além disso, a arte também se destacou com a vinda da missão francesa ao Brasil, em 1816. Debré foi um dos grandes pintores da missão e retratou cenas do cotidiano brasileiro na época. Em 1815, o Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Em 1821, as capitanias passaram a se chamar províncias. Em 1821, Dom João VI volta para Portugal por causa da Revolução do Porto. Mas ele deixa aqui seu filho mais velho, Dom Pedro, então com 23 anos. Vamos às causas da independência. Então, uma delas é a vontade de grande parte da elite política aqui do Brasil em conquistar autonomia política, independência política. A outra, resgatar do sistema de controle econômico, com restrições de altos impostos exercido pela coroa portuguesa no Brasil. Então, queriam se livrar dessas cobranças de impostos absurdos. E também a tentativa da coroa portuguesa em tentar novamente recolonizar o Brasil. E vai chegar aí com tudo isso o dia do Fica. Então, o que foi o dia do Fica? Então, Dom João VI, prevendo que o Brasil não aceitaria a recolonização, exigiu que o filho que tinha ficado no Brasil voltasse imediatamente para Portugal. Dom Pedro não acatou suas determinações e, em 9 de janeiro de 1822, negou ao chamado e afirmou que ficaria no Brasil. Tá aí, né, o tão grandioso dia do Fico. E foram aí, após esse dia do Fico, algumas medidas antes da independência, que entre elas nós citamos a organização da Marinha de Guerra, convocou aí uma Assembleia Constituinte, determinou o retorno das tropas portuguesas, exigiu que todas as... E vamos aí à proclamação da independência. Ao viajar de Santos para São Paulo, Dom Pedro recebeu uma carta da coroa portuguesa que exigiu seu retorno imediato para Portugal e anulava a Constituinte. Diante desta situação, Dom Pedro deu seu famoso grito às margens do Riacho Ipiranga: independência ou morte. E após, né, a independência, esse ato de independência, Dom Pedro I foi coroado imperador do Brasil em dezembro de 1822, onde foi oficializado. Portugal reconheceu a independência, exigindo uma indenização de 2 bilhões de libras esterlinas, né? Não saiu de graça essa independência. E em algumas regiões do Brasil, principalmente no Nordeste, ocorreram revoltas comandadas por portugueses, contrárias à independência do Brasil. Estas manifestações foram duramente reprimidas pelas tropas imperiais. Então, gente, é isso. Espero que tenha ficado mais claro esse momento.